Essa área misteriosa no Oceano Atlântico está cheia de mistérios, que na maioria deles não tem uma solução até agora. Nesse vídeo, vamos mergulhar nos acontecimentos do Triângulo das Bermudas. Vamos falar como surgiu o nome e como se tornou tão popular na imaginação das pessoas. Vamos contar sobre incidentes antigos e mais famosos que aconteceram nesse lugar. Você sabia que ele não é o único a ter eventos inexplicáveis? E por fim, o que os pesquisadores pensam sobre o Triângulo das Bermudas? Ficou curioso? Então vem com a gente e vamos se aprofundar nesse mistério, mas só depois da vinheta. O Triângulo das Bermudas é formado por 1,1 milhão e meio de quilômetros quadrados em alto mar, dentro de um triângulo equilátero, daí o seu nome, formado pelos extremos das Ilhas das Bermudas, Porto Rico e Miami, na Flórida, Estados Unidos. Esse triângulo imaginário guarda um segredo. Centenas de navios desapareceram desde que há registros desse lugar, quase uma centena de aviões e milhares de pessoas. Estão todos no fundo do mar? Estão em outra dimensão? Estão afundados com a cidade perdida da Atlântida? Provavelmente não, mas os humanos sempre gostaram de incluir um pouco de lenda aos fenômenos que não conseguiram provar. O nome Bermudas se deu por causa de ter sido descoberto em 1505 pelo navegador espanhol Juan de Bermúdez. Relativamente, pouco se sabe sobre a vida de Bermúdez. Ele nasceu na vila de Palos de la Frontera, na região de Andalucia, no sul da Espanha, e em algum momento se tornou capitão do navio espanhol La Garza, em 1511. Uma ilha chamada La Bermude foi retratada no mapa da Espanha. O navegador espanhol Fernández de Oviedo navegou perto das ilhas em 1515 e atribuiu a sua descoberta ao seu compatriota Bermúdez, possivelmente já em 1503. Bermúdez aparentemente não fez nenhuma tentativa de desembarcar nas ilhas, que só foram colonizadas permanentemente no início do século XVII. Bermúdez morreu em 1570, embora o local de sua morte seja desconhecido, segundo os sites Silver Reader, Moto Club e Britannica Students. Só uma curiosidade: as Bermudas, a roupa mesmo, tem seu nome vindo dessa região do Atlântico. Havia uma lei local, na década de 50, em que as mulheres não podiam mostrar as pernas na praia. Então, elas cortavam as calças um pouco acima dos joelhos, e assim foi criada a bermuda. E de onde veio essa história dos desaparecimentos? Vamos explicar um dos primeiros casos registrados. O dia 5 de dezembro de 1945 ficaria na memória de 14 cadetes da Base Aérea Naval de Fort Lauderdale, mas não pelo motivo que imaginavam. Ao saírem da base aérea, divididos entre 5 aviões, os jovens estavam ansiosos para o que seria o último voo de treinamento antes de suas formaturas. O plano era simples: decolar, simular um ataque com torpedos e retornar à base. Entretanto, nada saiu como planejado e o voo 19, como a operação foi chamada, acabou fazendo parte de um dos casos mais misteriosos de desaparecimento entre todos os relacionados ao Triângulo das Bermudas. Tudo ia bem, até que aos 90 minutos de voo, o comandante da tropa, Charles Carroll Taylor, avisou por rádio que estavam perdidos. O último contato com os jovens cadetes do voo foi às 19h04, quando o tenente Robert F. Cox, um instrutor de voo sênior, conseguiu falar com Charles. Cox estava apenas voando próximo aos aviões e não fazia parte do treinamento, mas tentou localizar o esquadrão. A base de Fort Lauderdale, na Flórida, no entanto, ordenou que ele voltasse. Sem contato com os tripulantes das 5 aeronaves e com a última localização em mãos, um hidroavião PBN Mariner foi ao resgate. Com 13 homens a bordo, a aeronave também desapareceu em menos de 1 hora de voo. O último contato do hidroavião, curiosamente, foi para avisar que estava se aproximando da última localização do voo 19. A Marinha, todavia, não pretendia desistir e colocou 248 aviões e 18 navios em operação de busca.
No total, as aeronaves e embarcações cobriram mais de 520 mil quilômetros quadrados do Oceano Atlântico e do Golfo do México procurando o voo 19 e o hidroavião PBN Mariner. Oficiais da Marinha como Frank Daly, um capitão da reserva, e o tenente Dave White varreram toda a costa da Flórida em baixas altitudes em busca de vestígios ou destroços. Os paradeiros do esquadrão em treinamento e dos outros 13 homens, todavia, nunca foram determinados. Esse caso foi inúmeras vezes relatado nos programas de televisão e contado por escritores como Charles Berlitz no seu livro O Triângulo das Bermudas, de 1774. Esse foi um dos primeiros casos de desaparecimento misterioso nessa área do Oceano Atlântico. Agora, um caso que vai deixar você muito curioso. Foi em 4 de dezembro de 1970, Bruce Jernon e seu pai decolaram a bordo de um monomotor Beechcraft Bonanza modelo A36 do aeroporto da cidade de Andros, Bahamas, e voaram para Bimini, uma ilha das Bermudas mais próxima do continente. O céu estava claro quando viram uma nuvem estranha com extremidades quase que perfeitamente arredondadas pairando sobre o mar. E conforme voavam em direção a ela, a nuvem começou a se espalhar. A 3.505 metros de altura, notou que ela havia formado um túnel, e a única possibilidade de fuga parecia ser passar por esse túnel. E quando estavam lá dentro, viram linhas nas paredes que giravam no sentido anti-horário. Os instrumentos de navegação ficaram descontrolados, e a bússola também passou a girar no sentido anti-horário. Jernon disse que havia, abre aspas, percebido a ocorrência de algo muito estranho, fecha aspas. Em vez do céu azul e limpo que esperávamos no final do túnel, tudo parecia branco acinzentado. Além disso, a visibilidade parecia ser de 3 quilômetros, mas não havia absolutamente nada para ver. Não havia oceano, horizonte ou mesmo céu, somente um nevoeiro cinza, disse ele. Quando Jernon conseguiu entrar em contato com o controle de tráfego aéreo de Miami para obter uma identificação de radar e saber sua posição, o controlador disse não haver aviões aparecendo no radar entre as regiões de Miami, Bimini e Andros. Após mais alguns instantes, Jernon ouviu o controlador dizer que um avião havia acabado de aparecer diretamente sobre Miami. Jernon não achou que poderia já estar sobre Miami Beach, já que o tempo normal de viagem é de 75 minutos usando a velocidade máxima do seu avião, 300 km por hora, para chegar até lá, e só tinham se passado uns poucos minutos desde o início do incidente e da decolagem. Nesse mesmo momento, a névoa cinza começou a se desfazer, os instrumentos começaram a operar normalmente e logo viram Miami Beach abaixo deles. E foi essa passagem de tempo confirmada pelos seus relógios e pelos instrumentos do avião. Depois de pousarem em Palm Beach, Jernon conferiu novamente seus instrumentos e constatou que haviam gasto menos de 45 minutos numa viagem que levaria quase 1 hora e 15 minutos e que havia consumido 12 galões a menos de combustível do que seria necessário para aquele trajeto. O detalhe interessante é que o pequeno monomotor de Jernon não tinha potência de motor e nem resistência estrutural para se deslocar a uma velocidade de mais de 3.000 km por hora, quase 3 vezes a velocidade do som e mais rápido que a velocidade de cruzeiro de um Concorde. Bruce Jernon talvez seja o único sobrevivente do Triângulo das Bermudas. Esse caso é um dos mais documentados que aparece frequentemente nos documentários sobre essa área. Mas se você acha que esse acontecimento acontece somente com estrangeiros, então esse próximo caso vai surpreender você. Há 46 anos, o marinheiro brasileiro Edivaldo de Freitas desapareceu no Triângulo das Bermudas, uma área localizada no Oceano Atlântico e que é cercada de mistérios. Ele estava no navio de carga Silvia L. Ossa, que saiu de Porto dos Santos, no litoral de São Paulo, sumiu e nunca mais foi encontrado. A companheira de Edivaldo ainda vive com a incerteza sobre o paradeiro do marido
e luta por uma indenização. Em 1976, ele embarcou no navio Silvia L. Ossa, de propriedade da empresa panamenha Omnium Leader. A embarcação saiu do Brasil, levando minérios de ferro em direção a Filadélfia. A embarcação levava uma tripulação de 37 pessoas, com 9 brasileiros. Durante o trajeto, o comandante informou pelo rádio que enfrentava problemas na região do Triângulo das Bermudas. Depois disso, o navio Silvia L. Ossa desapareceu para sempre, sobrando apenas um barco salva-vidas. Na época, Joana conta que conheceu outras 6 mulheres esposas dos marinheiros que estavam na embarcação desaparecida. Elas viviam na esperança de ver os maridos novamente, mas nenhum dos homens foi encontrado, segundo ela. Abre aspas. Esperei e esperei. Estou esperando ele até hoje. Ele falava que quando ele voltasse, a gente ia casar. Ele mandava dinheiro para mim para as minhas despesas. Às vezes, vinha até no meio das cartas. Contra. Joana Alves Damasceno entrou com um pedido de indenização para a empresa panamenha e o processo ainda corre na justiça. Existem muitos outros locais misteriosos e que acontecem sumiços sem explicação, como vamos ver a seguir. Olá, espero que você esteja gostando do nosso conteúdo. Quero aproveitar o momento para falar algo importante para você. Sabe, por trás de cada vídeo que você assiste aqui no Curiotopia, existe uma equipe que vibra com cada like, cada nova inscrição e cada comentário seu. Cada interação sua realmente faz a diferença para nós. Ao se inscrever, curtir, compartilhar o nosso conteúdo, você fortalece a nossa comunidade e expande o alcance da curiosidade. Ah, e não esqueça de ativar o sininho. Sua participação ativa nos ajuda a crescer e trazer mais descobertas para todos. Agradecemos por estar aqui conosco e continue nos acompanhando. O Triângulo das Bermudas não está sozinho em seu mistério. Lugares como o Mar do Diabo, perto do Japão, e o Lago Michigan Triangle, nos Estados Unidos, também são conhecidos por fenômenos inexplicáveis e desaparecimentos assustadores. Os japoneses estão cientes dos perigos dessa área há mais de um milênio. Eles o chamam de Manuomi, o Mar do Diabo. Há séculos, homens do mar atribuíram misteriosos desaparecimentos de embarcações pesqueiras naquela região ao ataque letal de demônios marinhos e dragões das profundezas, monstros que vinham à superfície para destruir embarcações e arrastar seus ocupantes para as águas profundas a fim de devorá-los. De repente, não poderia ser o Kraken? Não é coincidência que a extensa área no oeste do Pacífico seja chamada também de Triângulo do Dragão, pois diante de eventos trágicos que não podiam ser logicamente explicados, o sobrenatural se tornava a resposta mais conveniente. É mais fácil colocar a culpa no demônio, entidades malignas ou desconhecidas. Menos conhecido no Ocidente, o Manuomi compartilha características semelhantes ao Triângulo das Bermudas. As duas áreas são famosas por apresentar estranhas variações nas leituras de direcionamento. As bússolas, muitas vezes, simplesmente deixam de funcionar. Também é uma característica comum o funcionamento errático de transmissões de rádio, a formação de ondas repentinas, tremores marinhos, tufões, enormes redemoinhos e estranhos nevoeiros localizados. Já o Lago Michigan não é somente um grande lago com suas belezas naturais e destaques de grandezas geográficas. Ele também é um local de mistério que vem intrigando pessoas e autoridades desde muito tempo atrás. Nesse imenso lago ocorreram e já ocorrem inúmeros desaparecimentos de pessoas, embarcações e até aviões, além de inúmeras observações de OVNIs que vêm sendo relatados ao longo dos anos. Os misteriosos incidentes que lá aconteceram no Lago Michigan foram mapeados, indicando que as incidências ocorrem em uma determinada área, a qual foi delimitada em formato de triângulo, sendo chamada ao longo do tempo de Triângulo de Michigan, devido à sua semelhança com o famoso Triângulo das Bermudas, responsável por inúmeros e inexplicáveis desaparecimentos de navios, aviões e até tripulações inteiras, sendo os primeiros relatos datados ainda do século XV. Não apenas inúmeros navios desapareceram na área chamada de Triângulo de Michigan,
mas cerca de 40 aviões desapareceram nessa área ao longo dos anos. Provavelmente, o mais famoso dos casos foi o acontecimento inexplicável do voo 2501 da companhia aérea Northwest, que decolou de Nova York e dirigia para Minneapolis em junho de 1950, e quando sobrevoava o Lago Michigan, misteriosamente caiu, matando toda a tripulação e passageiros, sendo que seus destroços nunca foram encontrados, mesmo sendo procurados exaustivamente até por equipes especializadas utilizando recursos avançados como sonar. O que espantou as autoridades que investigaram esse incidente é de que a aeronave do voo 2501 era um DC-4, um turbo-hélice com 4 motores potentes e que tinha capacidade de enfrentar grandes turbulências e situações adversas, podendo ainda perder 2 de seus motores e ainda continuar no ar. Mas o que teria provocado essa estranha queda do voo 2501 e talvez principalmente onde estaria a sua fuselagem, a qual jamais foi descoberta? E locais cheios de mistérios intrigam a comunidade científica que tenta explicar essas ocorrências. Muitas vezes, pela ausência de explicações consistentes sobre sumiços nas regiões, as pessoas atribuíram características sobrenaturais. Contudo, o cientista Carl Kruszelnicki, que é um cientista, médico e engenheiro qualificado, cuja personalidade divertida o levou a se tornar um conhecido autor e comunicador científico da Universidade de Sydney, Austrália, afirma ter respostas racionais sobre os mistérios, e de acordo com o especialista, não é nada impressionante. Apesar dos mistérios supostamente sobrenaturais, Kruszelnicki garante que o Triângulo das Bermudas possui uma porcentagem semelhante de embarcações e aviões desaparecidos se comparado com outras regiões do mundo, com características meteorológicas e geográficas similares. Excluindo da equação monstros do mar e alienígenas, Kruszelnicki prossegue e afirma que falhas humanas fazem parte do histórico daquele local. Mas isso pode ser usado no caso do voo 19, mas não explica os desaparecimentos de aviões pilotados por pessoas com grande experiência terem sido afetados pelas anomalias. Com relação a outro aspecto relevante, que é a ausência de destroços, é explicado que isso acontece porque o oceano é extremamente profundo naquele ponto, dificultando ou até mesmo impossibilitando as missões de buscas enviadas. Resumidamente, segundo estudos dos casos mais famosos, 2 aspectos ressurgem nas análises do cientista: pouco combustível e pilotos inexperientes. Não em todas, mas em boa parte das situações. Outro detalhe é que nenhuma organização científica no mundo, inclusive o órgão de administração oceânica e atmosférica nacional, NOAA, nos Estados Unidos, reconhecem o Triângulo das Bermudas. De acordo com o órgão, abre aspas, não há evidências de que desaparecimentos misteriosos ocorram com maior frequência no Triângulo das Bermudas do que em qualquer outra área grande e bem movimentada do oceano. Fecha aspas ao órgão. Estatisticamente, na verdade, aviões e navios não têm maior ou menor probabilidade de enfrentar alguma catástrofe naquela área. O oceanógrafo Simon Boxall, da Universidade de Southampton, Reino Unido, tem uma teoria sobre o que acontece no Triângulo das Bermudas. Segundo o especialista, a área do Triângulo das Bermudas pode ser uma região propensa a tempestades, o que significa que uma tempestade que cai ali pode provocar ondas enormes. Essas ondas enormes têm um nome: vagalhões. Elas são definidas como movimentos de água gigantescos que se formam em alto mar de maneira aleatória e podem chegar a 30 metros de altura. Tamanha envergadura seria capaz de afundar barcos com relativa facilidade, o que foi comprovado durante testes realizados com réplicas do USS Cyclops, um navio que desapareceu na área no início do século XX. E sobre as anomalias magnéticas que são observadas no Triângulo das Bermudas, como contado anteriormente por Gerno, segundo cientistas da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, o campo magnético terrestre tem um ponto fraco do tamanho dos Estados Unidos, que se localiza sobre a América do Sul e o sul do Oceano Atlântico.
John Tarduno, professor de geofísica da Universidade de Rochester, explicou o fenômeno dizendo que naquela região a menor intensidade do campo geomagnético acaba causando uma maior vulnerabilidade dos satélites às partículas energéticas, a ponto de poder causar danos à espaçonave ao passar pelo espaço aéreo nessa região do Atlântico. Partindo dessa informação, justificaria o porquê das bússolas e equipamentos de localização por satélites e dos equipamentos dos aviões se comportarem de maneira aleatória, ou como já disseram algumas vezes, enlouquecerem. Mas, em contrapartida, há pesquisadores que defendem que os acontecimentos no Triângulo das Bermudas venham de outras fontes, digamos, menos convencionais. Há uma defesa de que existem portais interdimensionais que já foram presenciados por tripulações de navios e aviões, mudanças de climas e do mar, repentinas e sem explicações lógicas, visualizações de luzes inexplicáveis que foram vistas até por Cristóvão Colombo, relatadas no seu diário de bordo, e distâncias percorridas em muito menos tempo que o convencional. E, apesar de muitos cientistas criarem várias teorias, muitas ocorrências permanecem sem uma resposta racional ou satisfatória para o grande público cativado pelos mistérios do lugar. Existem muitas tentativas de explicar o que acontece no Triângulo das Bermudas. Mesmo a ciência, por mais teorias que possa aventar, ainda não tem uma explicação que responda a todas as dúvidas sobre os desaparecimentos que ocorrem no local. O mito e o mistério desse local específico no Atlântico ainda vai continuar e está gravado na mente das pessoas. E além desse mistério, o mar esconde muitos outros, mas que ainda não estamos prontos ou temos tecnologia para desvendar. E chegamos ao fim de outro vídeo mergulhado em mistério. E você, o que achou desse vídeo? Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e aperte o sininho para que o YouTube avise você sempre que o canal postar um vídeo novo. Ah, não esqueça de indicar o vídeo para aquele seu amigo. Até a próxima!